Bom dia, pessoal. Então, conforme eu prometido, a ideia da aula assíncrona de hoje é apresentar para vocês a resolução dos exercícios, tá? Que eu propus da lista L2, sobre igualdade das trocas de calor. O primeiro exercício versava sobre assinalar as alternativas onde a afirmação está correta. Então, pode ser mais de uma porque tem um S aqui, tá, pessoal? A ou as, alternativa ou as. Tá? Então, a primeira afirmação é que o calor específico é a energia em trânsito devido exclusivamente a uma diferença de temperatura entre dois corpos. Percebam que, se a gente for olhar a frase, ela está associada ao calor sensível. Tá? Foi a definição do calor sensível. Então aqui, se tivesse escrito calor sensível ao invés de específico, a frase estaria correta. Tá? Mas como falou calor específico, ela está errada porque o calor específico é a quantidade de calor necessária para alterar em 1 grau a temperatura de 1 grama da substância. Tá? Então essa está errada. Letra B. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, não existe troca de calor entre eles. Tá certo, é a definição de equilíbrio térmico. Então, se tiver dois corpos em contato e nenhum está liberando energia para o outro, é porque eles estão à mesma temperatura. Então, essa aqui está correta. A letra C. A capacidade térmica é a razão entre o aumento da temperatura e o calor recebido por um corpo. Vamos ver o que é capacidade térmica. Então eu defini que calor é a capacidade térmica vezes a temperatura, a variação de temperatura, ou que a capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. E aqui ele está falando ao contrário. Ele está falando a razão entre o aumento da temperatura e o calor recebido por um corpo. Na verdade, era a razão entre a diferença de temperatura também, certo? Só que está invertido. Tá? É o calor recebido por um corpo dividido pela variação de temperatura que o corpo sofrer. Tá? Seja para aumentar a temperatura ou para diminuir. Então essa está errada. A outra afirmação, letra D, calor é uma forma de energia em trânsito entre dois corpos. Tá certo. Para completar a frase, ficaria melhor se tivesse dito que é devido exclusivamente a uma diferença de temperatura entre eles. Tá? Ficaria mais completa, mas a afirmação está correta. É uma energia em trânsito entre dois corpos. Letra E. Deixa eu tirar a imagem aqui. Letra E. Quanto maior o calor específico, maior é a variação de temperatura de um corpo que recebe a mesma quantidade de calor. Bom, então temos que ver uma expressão que envolva o calor específico e variação de temperatura. Então é aquela expressão que definiu o calor sensível, que é MC delta T. Então está perguntando quando que é maior a variação de temperatura de um corpo. Se a gente isolar a variação de temperatura aqui, ela fica Q dividido por MC. Onde esse C é o C minúsculo, que é o calor específico. Tá? Então, quanto maior o calor específico, menor vai ser a variação de temperatura. Porque ele está inversamente proporcional à temperatura. Ela está no denominador aqui do calor. Tá? E a observação importante é quando recebe a mesma quantidade de calor. Tá? Então, se o calor específico mudar com a mesma quantidade de calor, se ele for maior, a variação de temperatura vai ser menor. Tá? Na letra F, quanto maior a capacidade térmica de uma substância, maior é a variação de temperatura de um corpo que receba a mesma quantidade de calor. Então, de novo, vamos para a definição de capacidade térmica. É o calor dividido por ΔT. Então, se eu quero a variação de temperatura,
vai ser o calor dividido pela capacidade térmica. Então, quanto maior a capacidade térmica, menor é a variação de temperatura de um corpo, né? Então, aqui, essa está errada também. No exercício de número 2, um bloco de ferro com massa 600 gramas, e aqui é importante lembrar que nessas equações que envolvem o calor específico, que envolve a capacidade térmica, a massa tem que ser usada em gramas, tá? Porque os calores específicos normalmente é caloria por grama, tá? Ou seria joule por quilograma. Aí a massa teria que estar em quilograma. Mas como a gente está usando caloria como unidade de calor, tá? Aqui a grama estaria ok, tá? Um bloco de ferro com massa 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,114 calorias por grama grau Celsius. Letra A. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 para 50? E letra B. Qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder, então tem que perder calor, para que a sua temperatura varie de 20 a menos 5. Então nós temos a única equação do calor sensível. Calor é mc ΔT, que eu ensinei que macete, mc ΔT. A massa 600. Calor específico 0,114. Temperatura final menos temperatura inicial, tá? Esse ΔT é sempre uma diferença de temperatura entre a final e a inicial. Então a final é 50 graus Celsius e a inicial é 20. Então fica 50 menos 20, dá 30. Fazendo a multiplicação por esses dois primeiros termos aqui, 2.052 calorias. Na letra B, temperatura inicial é 20 e a final é menos 5. Então o que muda na nossa expressão é aqui a final menos 5, menos a temperatura inicial que é 20, vai dar menos 25, essa expressão aqui, vezes esses dois produtos, esse produto desses dois termos aqui. O que dá menos 1.710 calorias, uma vez que o calor foi perdido. Esse calor foi cedido pelo bloco de ferro para um meio, para um outro corpo, para um conjunto de substâncias, tá? Então, calor perdido é sempre calor negativo, tá, pessoal? E quando o calor é ganho, quando é recebido, ele é positivo, tá? O que é calor sensível? Então eu falei a recém que calor sensível é mc ΔT, tá? Mas por definição ele é a quantidade de energia em trânsito ou calor transferido entre dois corpos que estão a duas diferentes temperaturas, tá? Fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor. Isso aqui vai ser garantido lá pela segunda lei da termodinâmica, tá? Que o calor sai do corpo a temperatura mais alta para aquele que está a temperatura mais baixa, tá? Então eu falei aqui que é o calor entre dois corpos que estão a duas temperaturas diferentes. Então a expressão é o Q macete, mc ΔT. Esse aqui seria o calor sensível, tá? Poderia ter dito que é a energia em trânsito entre dois corpos devido à diferença de temperaturas entre eles, tá? Pode se escrever de outra forma também. Exercício número 4. Sabendo que uma caloria vale 4,186 joules, transforme 20 quilocalorias em joule e letra B, 8.000 joules em caloria. Então,
20 quilocalorias é 20 mil calorias. Eu usei aqui a conversão encadeada, que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Então, se em uma caloria eu tenho 4,186 joules, quantos joules eu tenho em 20 mil calorias? É só fazer a multiplicação aqui. A caloria corta com essa caloria do denominador e sobra joule. Então sobrou 83.720 joules. Na letra B, é para transformar joule em caloria. E aí a fração que eu usei antes fica invertida na conversão encadeada. Então, ao invés de multiplicar por 4,186, a gente tem que dividir por 4,186 para transformar para calorias. Corta o joule com o joule. 8.000 dividido por 4,186 dá 1911,3 calorias. Exercício de número 5. Um bloco de cobre com 200 gramas sofre um aquecimento de 25 para 70 graus Celsius. Calor específico do cobre é igual a 0,093 calorias por grau Celsius. Letra A. Qual a quantidade de calor recebida pelo bloco? Então, a temperatura dele aumentou é porque ele recebeu calor. Se a temperatura dele diminuir é porque ele perdeu o calor. E na letra B, determine a capacidade térmica do bloco. Então, a expressão que a gente aprendeu é o calor sensível, MC ΔT, um calor que provoca a variação de temperatura do corpo. Tem o outro calor que a gente já viu, o calor de transformação. Calor é massa vezes calor latente, mas esse só quando muda o estado da substância. Passa de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, ou de líquido para vapor, ou de vapor para líquido. Né? Então aqui, calor sensível, mudou temperatura, calor sensível. Temos a massa, 200 gramas, está na unidade correta, porque a capacidade térmica está em caloria por grama. Então 200 vezes o calor específico, 0,093, vezes temperatura final, que é 70, menos a temperatura inicial, que é 25. Tá? Então sobra aqui 45 dessa subtração, vezes esses dois termos, vai dar 837 calorias. Na letra B, pede a capacidade térmica do bloco. Tem duas formas de fazer. A primeira seria pegar a massa e multiplicar pelo calor específico, que é a definição de capacidade térmica. Então, 200 gramas vezes 0,093 calorias por grau Celsius. Corta esse grama com esse grama, sobra caloria por grau Celsius. Então, fazendo a multiplicação, 18,6 calorias por grau Celsius. Ou como a gente já calculou o calor aqui, nós poderíamos usar outra definição da capacidade térmica, que é calor dividido pela variação de temperatura que o corpo sofreu. Ou pela diferença de temperatura que o corpo sofreu. Então nós temos 837 calorias, que foi a quantidade de calor, dividido por 45, que era essa diferença aqui. O que dá os mesmos 18,6 calorias por grau Celsius. Tá? Esqueci de apagar aqui. Então dá os 18,6 calorias por grau Celsius. Vamos adiante. Exercício de número 6. Sabendo que o calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 caloria por grau Celsius, calcule a quantidade de calor para elevar 15 graus a temperatura de um pedaço de 80 gramas desse material. Então, o que nós temos aqui no enunciado? Nós temos o calor específico, nós temos o ΔT, que é a variação de temperatura, e nós temos a massa. Ele está pedindo a quantidade de calor. Então, de cara, vai ser uma aplicação direta do calor específico. Então,
temos os dados. Calor é MC ΔT, a massa 80 gramas, calor específico 0,1, variação de temperatura 15. Isso vai dar 120 calorias. Exercício número 7. Um corpo de massa igual 1 kg recebeu 10 quilocaloria e sua temperatura passou de 50 graus para 100 graus Celsius. Qual é o calor específico desse corpo? E agora temos que cuidar da questão da unidade, tá? Calor específico, como não está trabalhando em joules, nós vamos ter que passar isso aqui para gramas e isso aqui para calorias, que é basicamente botar 1000 vezes aqui, porque o prefixo que a gente aprendeu lá no primeiro ano, chamado de quilo, é 1000 vezes a unidade, ou 10 na 3 vezes a unidade. Tá? Então, 10 quilocalorias é 10.000 calorias, 1 quilograma é 1000 gramas. E a variação de temperatura, a final é 100 e a inicial é 50. 100 menos 50, 50 graus. Calor sensível é MC ΔT. Então, colocando os valores, calor é 10.000, massa é 1000, calor específico é o que está procurando, vezes a variação de temperatura 50. Fazendo o produto, 50 vezes 1000 dá 50.000, ele passa para o outro lado dividindo esses 10.000, então fica 10.000 dividido por 50.000, que é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Tá? Exercício número 8. O gráfico representa o aquecimento de 100 gramas de uma substância. Na letra A, pede qual o calor específico da substância. Na letra B, qual a capacidade térmica da substância. Aqui nesse gráfico nós temos no eixo vertical a temperatura, no eixo horizontal a quantidade de calor. Tá? Então ele recebeu 90 calorias e a temperatura dele saiu do 20 e foi até os 50. Então nós temos a variação de temperatura, temos a massa aqui em cima e temos a quantidade de calor. Dá para calcular o calor específico. Tá? Quantidade de calor 90 calorias. A variação de temperatura foi do 20 até os 50, quando recebeu 90 calorias. Diferença ou variação 50 menos 20 é 30 graus. E a massa é 100. Colocando na nossa equação QMC ΔT, nós temos 90 calorias igual 100 gramas vezes o calor específico vezes 30. 100 vezes 30 é 3.000, então o calor específico vai ser 90 dividido por esses 3.000, tá? Que é 0,03 calorias por grama grau Celsius. Na letra B, pede a capacidade térmica. E nós temos duas expressões para calcular a capacidade térmica. Uma é simplesmente a massa vezes o calor específico. Então, se aqui a gente tiver certeza de que a gente calculou corretamente o calor específico, seria só multiplicar isso aqui por 100, o que vai dar 3 calorias por grau Celsius. Ou a gente pode pegar a quantidade de calor, que é 90, e dividir pela variação de temperatura, que é 30. Então vai dar 90 dividido por 30, também dá 3. Então aqui, Q é C ΔT, C maiúsculo é a capacidade térmica. Então a capacidade térmica vai ser o Q dividido pelo ΔT. Então vai ser aqui o 90 dividido pelo 30, que é 3 calorias por grau Celsius. No exercício de número 8, uma xícara de massa 50 gramas está a 34 graus.
colocam-se nela 250 gramas de água a 100 graus. Verifica-se depois de um certo tempo, né, pessoal? Depois que atingiu o equilíbrio térmico, não há mais troca de energia entre a água e a xícara, que no equilíbrio térmico a temperatura é 94. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, determinar o calor específico do material de que a xícara é constituída. Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então aqui nós olhando para o enunciado, a gente percebe que só tem 2 substâncias trocando calor. Então a gente vai montar uma tabela com a xícara e a água, as 2 únicas substâncias que vão trocar calor. Massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Massa da xícara, 50 gramas, está ali no enunciado. Calor específico da xícara é o que a gente está procurando. Temperatura final, tanto a xícara quanto a água vão estar na temperatura de equilíbrio, 94 graus. Temperatura inicial da xícara, 34 graus. Para a água, 250 gramas de água. Calor específico da água está aqui, 1 caloria por grama grau Celsius. Algumas vezes nos enunciados não se menciona, tá, pessoal, o calor específico da água, porque se sabe que vale 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Temperatura final é a mesma, 94. As 2 atingiram o equilíbrio térmico, tanto a xícara quanto a água. E a temperatura inicial da água era 100 graus Celsius. Então, como vão trocar calor os dois? Princípio das igualdades das trocas de calor. Calor da água mais calor da xícara fica igual a 0. Tá? Calor da água mais calor da xícara é igual a 0. Tá? Acho que eu esqueci de apagar o vídeo aqui, ficou em cima dos 100 graus aqui, tá? Acho que dá para compreender, né, pessoal? Temperatura inicial da xícara era 34, temperatura inicial da água era 100. Então, tá aqui novamente a tabela, a equação. Então, mc ΔT da água mais mc ΔT da xícara igual a 0. Colocando os valores, para a água, 250 vezes 1 vezes variação de temperatura. 94 é a final, menos 100. 94 menos 100. Mais para a xícara, massa 50. Calor específico eu não sei quanto vale, eu usei X para fazer a conta. Temperatura final 94, temperatura inicial 34. Primeiro a gente resolve essa subtração aqui, tá? Ou se quiser resolver da forma mais complicada um pouquinho, pegar o 250 multiplica pelo 94, depois o 250 multiplica o 100, para depois fazer a diferença. Tá? O mais prático aqui é primeiro fazer a diferença e depois multiplicar pelo 250. Tá? Mesma forma para esse termo aqui. Primeiro faz a diferença de temperatura, depois multiplica pelo 50 que tem aqui na frente. Resultado que vai dar 94 menos 100 menos 6, 94 menos 34, 60. 6 vezes 250 é 1.500, negativo. 50 vezes 60 é 3.000. Então ficou com essa equação aqui, passa o 1.500 para o outro lado, x fica igual a 1.500 dividido por 3.000. Tá? Passou 1.500 para lá, x é 1.500 dividido por 3.000, que é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Achamos o calor específico do material que compõe a xícara. No exercício de número 10, um calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius. Lembrem que esse termo aqui poderia ter sido usado. Um calorímetro cujo equivalente em grama de água é 8 gramas.
tá? Seria a mesma coisa que esse enunciado, dizer que o equivalente em gramas da água é 8. Tá? Ou seja, o calor específico, a capacidade térmica do calorímetro é 8 calorias por grau Celsius. Esse calorímetro, que é como se fosse uma garrafa térmica, contém 120 gramas de água a 15 graus lá dentro. Então percebam que se tem essa água e está a 15 graus lá dentro do calorímetro, o calorímetro também está a 15 graus. Porque senão ele ia dizer, o calorímetro está a uma temperatura de tanto e depois a água está a outra temperatura. Aí primeiro tinha que atingir o equilíbrio térmico para depois resolver o outro passo do exercício. Então aqui, como a água já está dentro do calorímetro e a temperatura da água é 15, a temperatura do calorímetro inicial também é 15. Um corpo de massa X gramas e temperatura inicial, de 60, é colocado no interior do calorímetro. Sabendo-se que o calor específico do corpo é de 0,22 e que a temperatura de equilíbrio térmico é de 21,6, calcular a massa do corpo, calcular X. Quantos corpos, quantas substâncias vão trocar calor aqui nessa situação? Então, quando ele colocou o calorímetro e não disse que era um calorímetro ideal, o calorímetro vai trocar calor com as substâncias. A água, que está a 15 graus, vai trocar calor. E o corpo de massa X também vai trocar calor. Então, nós temos 3 substâncias. Tá? Montamos uma tabelinha com os dados. Para o calorímetro, a gente deixa um espaço aqui para a massa vezes o calor específico, que é a capacidade térmica. Então, calorímetro MC é 8 calorias por grama. Temperatura final do calorímetro é a temperatura do equilíbrio. Todas as 3 substâncias vão estar a uma temperatura de 21,6. Temperatura final 21,6. Temperatura inicial do calorímetro é 15. Parece que não tinha o dado, mas ele está em equilíbrio com a água que estava dentro dele. 15 graus. Para a água, massa 120 gramas, calor específico da água ele não deu no enunciado, mas a gente sabe que é 1. Tá? Temperatura final é a mesma, os 3 corpos, as 3 substâncias vão estar a 21,6 no equilíbrio térmico. Temperatura inicial da água, 15. E o corpo de massa X gramas, então a massa é X. Calor específico está no enunciado, 0,22 calorias por grama grau Celsius. Temperatura final, 21,6. E a temperatura inicial dele era de 60 graus Celsius. Então quem vai trocar calor? As 3 substâncias. Calorímetro mais água mais corpo. Calor do calorímetro mais o calor da água mais o calor do corpo tem que ser igual a 0. Princípio das igualdades das trocas de calor. Então tá aqui a tabelinha, tá aqui a equação. Vamos colocar os termos. Então aqui para o calorímetro, a gente tem o produto massa vezes calor específico, que é a capacidade térmica do calorímetro. Então para o calorímetro usa C maiúsculo ΔT. Para a água, MC ΔT. Para o corpo, MC ΔT. Percebam que aqui não tem mudança de fase. Se tivesse colocado um cubo de gelo aqui e o gelo fosse derreter, nós teríamos que colocar um termo massa vezes calor latente para que o gelo derretesse. É uma transformação, uma mudança de estado. Tá? Então, por enquanto, não tem mudança de estado. A gente vai ver mais umas curvas de aquecimento e resfriamento. Mas antes ainda vamos resolver alguns exercícios sobre transferência de calor, tá? Eu estou pensando em colocar aqueles exercícios do livro para vocês darem uma olhada e responderem. E aí eu apresento a resolução para vocês para depois falar da mudança de fase, tá, pessoal?
Então agora é só substituir aqui nessa expressão os valores. Então 8 é a capacidade térmica do calorímetro, variação de temperatura dele, a final é 21,6, a inicial é 15, para a água, 120 gramas de água vezes 1 vezes 21,6 a temperatura de equilíbrio menos 15, temperatura inicial. Para o corpo, massa eu não sei quanto vale, estou procurando. Calor específico é 0,22. Variação de temperatura vai ser 21,6 menos 60. Primeiro resolve a diferença de temperatura. 6,6 aqui, 6,6 aqui e aqui menos 38,4. Faz os produtos. 8 vezes 6,6, 52,8. 120 vezes 6,6, 792. 0,22 vezes menos 38,4 dá menos 8,448. Soma esses termos que não tem o x e passa para o outro lado da igualdade. Tá? Somou os dois termos, passa para o outro lado da igualdade. X vai ficar, isso aqui fica negativo, menos 844,8 dividido por 8,448. Ou seja, dá 100 gramas. Tá? Passa o 844,8 primeiro, vai ficar os dois termos negativos, esse e o do outro lado negativo. Multiplica por menos 1, fica positivo. Isso está multiplicando o x, passa dividindo, isso dá 100 gramas. Tá? Então a massa do corpo é 100 gramas. Num caso de cair um exercício desse tipo na avaliação, pode acontecer de dar um número quebrado aqui de massa, tá, pessoal? É muito difícil a gente ajustar esses valores. Aqui eu consegui ajustando a temperatura final para 21,6. Mas como são 3 termos para mexer, é mais difícil de conseguir acertar um valor exato assim para a massa. Tá? No outro exercício número 11, um vaso de latão contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Imerge-se nesta água um bloco de ferro com 200 gramas de massa, temperatura igual a 70 graus. Desprezando o calor absorvido pelo vaso, ou seja, o vaso não vai receber calor, não vai trocar calor, calcule a temperatura do equilíbrio térmico. Então está pedindo a temperatura do equilíbrio. Dados, calor específico do ferro. Deveria ser um vaso de ferro, tá, pessoal? Está errado aqui no enunciado. Calor específico do ferro é 0,11, 0,114. Teria que ser o calor específico do latão aqui, tá? Então vamos trocar aqui em cima um vaso de ferro, tá? Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então nós temos... desculpe, estou falando bobagem. O vaso não troca calor, então mesmo ele sendo de latão, ele não troca calor. O bloco de ferro, tá, pessoal, é que tem o calor específico 0,114. A gente vai se perdendo, vai lendo mais letras do que poderia. Tá? Então o vaso não troca calor, só troca o bloco de ferro e a água. Tá? Só tem 2 substâncias trocando calor. Colocando aí os dados que nós temos, 500 gramas de ferro, 200 gramas, calor específico do ferro 0,114, temperatura final é o que eu quero saber, temperatura inicial do ferro 70 graus, para a água 500 gramas, aqui está o calor específico da água, falou o calor específico da água, 1. Temperatura final da água a gente está procurando. Temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. Então só trocam calor o bloco e a água, 2 termos
em princípio das igualdades das trocas de calor, MC ΔT para a água igual mais MC ΔT do bloco tem que ser igual a zero. O sinal de menos, que um está perdendo e o outro está ganhando, aparece naturalmente nessa expressão aqui. Lembrem que quando eu falei princípio das igualdades das trocas de calor, eu disse que o calor ganho por um é o calor perdido pelo outro. Tá? Então um dos dois aqui vai perder calor. Um vai ter um termo negativo aqui na conta. Tá? Colocando os valores, água 500 vezes 1 vezes 20 vezes x menos 20. E para o bloco de ferro, 200 vezes 0, 114 vezes x menos 70. Continuando a conta, aqui nós temos que necessariamente multiplicar os dois termos, porque a gente não consegue descontar x menos 20, a gente não sabe qual é o valor. Então o 500 passa multiplicando tanto o x quanto o 20. E esse produto aqui, depois de feito, também vai multiplicar o x e depois o 70, tá? Tem que abrir os termos. Ah, então aqui, 500 vezes x, 500 vezes 20. Esse produto 200 vezes 0,114 dá 22,8. Vai multiplicar vezes o x, depois vezes o 70. Ficamos com os seguintes termos. 500x menos 10.000. 22,8x menos esse 22,8 vezes 70 dá 1.596. Soma os termos que tem o x e soma os termos que não tem o x. Então, 500 mais 22,8 dá 522,8. Menos 10.000 menos 1.596 dá menos 11.596. Passa esse termo para o outro lado da igualdade. Vai trocar de sinal. 522x igual 11.596. Então, o x é igual este termo dividido por 522,8, que é 22,18 graus Celsius. Lembrem aqui, tá, pessoal, que eu sempre falei que a temperatura tem que ficar entre a menor e a maior que aparece nas substâncias. Então a menor era 20 e a maior era 70. Tá? Então ficou entre o 20 e o 70. 22,18. Exercício de número 12. Eu fiz questão de frisar aqui o ideal. Um calorímetro ideal. Então, se ele é ideal, ele não troca calor. Embora ele esteja no enunciado, ele não vai fazer parte das trocas de calor. Contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Um corpo de 50 gramas de massa a 100 graus é colocado no interior do calorímetro. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e que o equilíbrio térmico ocorre a 30 graus, determine o calor específico da substância que constitui o corpo. Tá? Então foi colocado água no calorímetro e um corpo de massa, um corpo de 50 gramas de massa a 100 graus. Então quem vai trocar calor? Só a água e o corpo, porque o calorímetro é ideal. Então montamos a tabelinha, tiramos os dados, massa do corpo 50 gramas, calor específico do corpo está pedindo para achar, deixamos um X, temperatura final é 30 graus, é o equilíbrio térmico, temperatura inicial do corpo é 100 graus, massa de água 80 graus, calor específico da água 1 caloria por grau Celsius,
Temperatura final é 30, os dois estão em equilíbrio térmico, mesma temperatura final. Temperatura inicial da água, 20 graus. Então, os dois que vão trocar calor é a água e o corpo, ou seja, MC ΔT da água mais MC ΔT do corpo. Não tem mudança de fase, não tem gelo se formando, não tem gelo derretendo. Então, só calor sensível, tá? Aquele que só muda a temperatura dos corpos. Colocando os valores, 80 é a massa de água, vezes 1, vezes 30 menos 20, final menos inicial. 50 é a massa do corpo, X é o calor específico que eu quero saber. Final é 30 e inicial é 100. Então a temperatura do corpo estava mais alta, o corpo vai ceder calor. Esse termo aqui vai ficar negativo, tá? Vai perder calor. Continuando o cálculo, 80 vezes, aqui a gente faz a subtração, 30 menos 20 dá 10, 30 menos 100 dá menos 70. 80 vezes 10, 800, 70 vezes 50, menos 3.500. Passa o 800 para o outro lado, ele vai ficar menos 800, dá para multiplicar por menos 1 os dois termos, e eles ficam positivos. Então, 3.500x igual a 800. Passa o 3.500 dividindo. X, que é o calor específico, é 800 por 3.500, o que dá 0,228 calorias por grama grau Celsius. Tá? No exercício de número 13, um calorímetro contém 90 gramas de água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Coloca-se no seu interior um bloco de ferro de massa 100 gramas e temperatura de 90 graus. Atingido o equilíbrio térmico, o termômetro acusa 30 graus. Sabendo que os calores específicos da água e do ferro são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 0,11 calorias por grama grau Celsius, calcule a capacidade térmica do calorímetro. Então aparece o calorímetro, não diz que ele é ideal, ele tem água no seu interior, então a gente sabe qual é a temperatura inicial dele, e a gente sabe que vai trocar calor, porque ele está pedindo a capacidade térmica do calorímetro. Tá? Então, na nossa conta, 3 trocas de calor, ou melhor, 3 substâncias trocam calor, o calorímetro, capacidade térmica que eu estou procurando, temperatura inicial dele é 25 graus, temperatura final é a do equilíbrio, todos vamos estar a 30 graus, a água 90 gramas, bloco de ferro 100 gramas, calor específico do ferro, calor específico da água, temperatura inicial do calorímetro e da água que está dentro dele é a mesma, 25 graus, e o bloco de ferro estava 90 graus inicialmente. Então, 3 substâncias trocam calor, calorímetro, a água e o bloco. Colocando os valores, ou melhor, montando as equações, para o calorímetro é só a capacidade térmica ΔT, para os demais é MC ΔT. Colocando os valores, X vezes 30 menos 25, massa de água 90 vezes 1 vezes 30 menos 25. Para o bloco de ferro, 100 vezes 0,11, 30 menos a inicial, que era 90. Fazendo a subtração aqui, 30 menos 25, 5. 30 menos 25 é 5. E 30 menos 90, menos 60. Fazendo as multiplicações, agora a gente fica com 5x mais 90 vezes 5, 450, mais 11 vezes menos 60. Assim, o 11 sai do 100 vezes 0,11, aqui tá, pessoal? 660.
Faz a soma que aparece aqui, que na verdade vai dar um número negativo. 450 menos 660 é menos 210. Passa para o outro lado da igualdade. 5x igual a 210. X igual a 210 dividido por 5, que é 42 calorias por grau Celsius. Exercício número 14. É o último exercício que eu propus aí para vocês. Nós temos 4 corpos cujos calores específicos, as massas e as temperaturas são dados. Tá? Então aqui os calores específicos 0,20, massa 100 grama, temperatura inicial 10 graus. O outro, o calor específico 0,09 caloria por grau Celsius, 200 gramas, 25 graus. O outro material 0,05 caloria por grama de calor específico por grau Celsius, 300 gramas de massa, temperatura inicial 35. E o outro não diz o calor específico, X, a massa é 400 gramas, temperatura inicial é 40. Os 4 vão trocar calor. Tá? Os 4 vão trocar calor. Temperatura de equilíbrio dos 4 é 30 graus. Supondo que ele seja isolado, então os 4 vão trocar calor e não vão perder calor para o meio externo. Nós montamos aqui as 4 trocas. Corpo 1, 2, 3 e 4. Aqui estão as massas. Aqui os calores específicos. O quarto corpo a gente não sabe o valor do calor específico. Temperatura final, todos vão estar no equilíbrio térmico, 30 graus. E aqui são as temperaturas iniciais, 10, 25, 35 e 40. 10, 25, 35 e 40. Tá? 4 corpos trocando calor. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Montando seria MC ΔT para cada um deles. Colocando as massas. Aqui a soma vai continuar aqui embaixo, tá, pessoal? Então, nós temos 100 vezes 0,2 vezes 30 menos 10, 200 vezes 0,09 vezes 30 menos 25, mais 300 vezes 0,5 vezes 30 menos 35, mais 400 vezes x vezes 30 menos 45. Está aqui a mesma cópia dessa última equação. Foi feito a subtração das temperaturas. Vai ficar 20 vezes 20, 18 vezes 5, mais 15 vezes menos 5, mais 400x vezes menos 15. Então aqui, 400 mais o segundo termo, 90. 15 vezes menos 5, menos 75. 400 vezes 15, menos 6.000. Soma os termos que não tem o x. 400 mais 90, 490, menos 75, vai dar 415, menos 6.000. Passa o 415 para o outro lado, ele troca de sinal, mas aí fica menos do lado esquerdo, menos do lado direito. A gente multiplica por menos 1, 6.000x igual a 415. Então a massa... o calor específico do corpo 4 é 415 dividido por 6.000, que é 0,069 calorias por grama grau Celsius. Tá? Se ainda ficarem dúvidas, tá, pessoal, a respeito da resolução desses exercícios, vocês me perguntem na aula síncrona, tá? Podem mandar pelo WhatsApp também, mas é mais fácil, mais direto, é usar a aula síncrona para esclarecer as dúvidas. Tá? Então, por enquanto, eu espero que todos estejam bem e que também tenham conseguido acertar a maioria desses exercícios, né, pessoal?
E por enquanto seria isso. Na próxima aula é uma aula assíncrona também. A ideia é propor alguns exercícios sobre transferência de calor e ao mesmo tempo eu já vou ir resolvendo eles, porque transferência de calor, vocês viram, é bastante teórico, então explica lá a irradiação, a condução e a convecção, e só tem uma que a gente consegue fazer conta, fazer cálculo, que é a condução. Então eu vou colocar um ou dois exercícios e vou resolver. São exercícios todos do livro, tá? E aí eu já vou explicando para vocês, vocês vão tomando conta, já vão dominando os conceitos associados com a transferência de calor da calorimetria que nós estamos estudando. Tá bem? Então tenha um bom dia e até a próxima aula.